gatas! Oi, gatas! Oi, gatas! O episódio de hoje traz um tema muito importante, que foi, assim, um dos primeiros que a gente escolheu para trazer, porque eu acho que é a realidade da maioria do nosso público. Hoje a gente vai falar sobre maternidade, mas a maternidade real, aquela maternidade raiz, né? Não é aquela do comercial de margarina, é a maternidade real. E assim, para falar desse tema, a gente trouxe uma convidada muito especial, que vocês pediram muito no Instagram, numa enquete que a gente colocou, né? Foi muito requisitada. Só dava ela lá. E ela já tava marcada com a gente para gravar. Detalhe. O nome dela já estava na lista. E assim, ela também é bem conhecida. E dentro disso tudo, como é que você se preparou para a maternidade? Como é que foi as suas maiores expectativas? Esse foi um rolê muito grande, porque eu era evangélica, né? De uma determinada denominação. E a pressão para você ser mãe era muito grande. E eu fiquei 7 anos tentando. Foram 7 anos tentando. No processo geral, né? A gente não fez exame, mas assim, a gente tentava muito. E aí a gente falou, não, vamos fazer os exames, porque aí a gente já sabe, né? Se der algum problema, a gente busca o tratamento e a gente leva, né, para frente esse projeto. E aí foi quando a gente estava de mudança para Salvador, a gente pegou todas as guias, porque lá em Salvador tem um hospital que ele é especializado, né, nessa parte. E aí eu falei, vamos fazer tudo lá. E fomos com a guia. E quando a gente veio para cá para buscar a mudança, eu já estava grávida. Só precisava relaxar e descansar. Então, assim, praticamente eu não me preparei, porque foram muitos anos tentando. A gente meio que acabou desistindo. Não é que desistindo, né? Mas, tipo assim, vamos deixar rolar. Se tiver que ser, vai ser. A gente aceitou e deixou, e descansou, e aí veio. De surpresa. 3. Nossa, que maravilha. E assim, você sempre foi o seu sonho da vida? Você sempre se viu como mãe? Eu sempre vivi como mãe. Tanto que quando eu casei, que a gente começou, né, a ter esses problemas para engravidar, eu adotei os meus sobrinhos. Então, assim, eu sempre fui a tia. Levava lá para casa, fazia sessão de cinema, férias de junho, todo mundo lá para casa. Então, assim, eu me realizei como mãe primeiro com os meus sobrinhos. Então, eu sempre quis muito, e o Tony também sempre quis muito ser pai. Então, assim, era um sonho muito nosso, da gente ter o nosso próprio filho. Muito bacana. E agora que você está retomando a sua carreira profissional, né, gata? 5 anos depois. Ficou 5 anos só sendo a mãe da Laura. Quando eu me casei, né, eu tenho outras irmãs, somos 9. Papai foi bem agitado. Somos 9. E assim, as minhas irmãs, elas sempre trabalharam muito, foram mulheres independentes. E praticamente, né, como eu criei os meus sobrinhos, eu falei assim, eu vou quebrar esse ciclo. Eu vou, quando eu engravidar, e quando a gente começou a namorar, eu falei, Tony, quando eu engravidar, você se vira, porque eu vou viver pro nosso filho. Os primeiros 7 anos, já diminui ainda. Já pulou pra 5. Os primeiros 7 eu quero ser a mãe da Laura. E assim, sempre foi uma prioridade nossa. E eu me priorizei realmente nesses 5 anos para ela, né? E agora que ela já entrou na escola, tá super independente, eu decidi que era hora de voltar. E estamos voltando aos poucos. E como que tá sendo conciliar? Loucura, porque assim, eu sempre falo, né? Todo mundo fala de rede de apoio, mas não é assim que funciona. Não é bem assim, porque o dia a dia materno sempre vai acontecer imprevistos, né? Sempre tem um trabalho, alguma coisa, principalmente na minha área, né, que é o digital. Então, assim, a gente não tem um planejamento, uma agenda certa. Então, assim, minha mãe me ajuda quando eu posso, né? Tem os meus amigos também que super me ajudam, me apoiam. Mas não é sempre, né? E, assim, e é o que eu falo. Contrata uma babá, contrata uma van para levar. Você vai estar trocando dinheiro. Então, eu não julgo quem faça, mas no meu caso, eu priorizo, ou eu levo comigo, ou eu deixo para depois. Tento mais fácil. Não tá sendo, não. E como que o Tony te ajuda? Tony é o marido da Laís, ó.
E como vocês dividem, porque o Tony trabalha viajando, né? Ele é motorista particular e de vez em quando ele viaja. Então, assim, sou eu e ela, mas todos os dias ele chegou em casa, acabou. Mamãe não existe mais, é só papai. Ela chama ele pra tudo, ele que dá banho, ele que faz comida, ele que põe pra dormir. Então, assim, ele é super paizão, me ajuda em tudo, graças a Deus. E tem uma história que é muito legal, que ela me contou nos bastidores, que ela tem o dia que ela não é mãe. A gente tem um combinado, né, que ele não trabalha aos sábados quando ele não tá viajando. Então, assim, o sábado é do pai e eu tiro o dia pra fazer unha, pra ir no salão, pra sair com as amigas, ou só pra ficar em casa dormindo. Me julguem, mas façam isso. Preciso. É libertador. É libertador. É o dia que eu tenho pra acordar tarde, pra fazer as minhas coisas, e ele fica com ela. Quando eu acordo, a gente não... Cadê? Então ela saiu, foi pra rua, foi fazer compra e eu tô lá de boa. Tranquilo, calma. Tranquila. Dando sola aí. Só E no relacionamento, você e o Tony, vocês mudaram? Muito, nossa, a gente tá na fase de pós-pandemia, né? A Laura, ela sempre dormiu na cama dela, ela sempre dormiu no quarto dela, na cama dela. Mas nesse processo pós-pandemia, o Tony teve Covid, eu também, nós ficamos 15 dias fora de casa. E acho que a Laura meio que teve um trauma, né, da separação. Então, assim, ela quer dormir com a gente. Às vezes tá naquele período clandestino, sabe? Então, assim, tudo é muito clandestino, muito rápido. É a rede de apoio que falta. Então, muda muito. A gente ainda tá nesse processo de adaptação. Claro que a gente se prioriza, né? A gente tem os nossos momentos, tem os nossos dias, mas não é fácil. Muda mesmo, gente. Tá falando bastante sobre o relacionamento de vocês, e que bom que o Tony te ajuda, porque a gente sabe que isso não é a realidade de muitas, né? Quando o pai não é separado e é ausente, ou quando mora junto e é ausente, porque morar junto eu acho que não é justificativo, tipo assim, mora junto ajuda, não é bem assim que eu vou no saco, não. Mas a rede de apoio familiar, assim, é uma outra coisa que a gente sabe também que não é a realidade, né, hoje em dia. Que a minha mãe mesmo fala que a maternidade é muito solitária, exatamente. Então, e você, como que é isso pra você? Você tem essa rede de apoio? Então, você já teve? Funciona? Minha família é muito mista, né? Meu pai casou 4 vezes, nós somos em 9 irmãos. A família, apesar de ser extensa, a gente não tem essa união constante de estar todo mundo sempre junto, na casa do outro. Então, acaba que, por conta disso, né, isso também passa para os nossos filhos, né? Então, não é sempre que a gente está junto, né? As minhas irmãs também trabalham, eu tenho uns irmãos que moram longe. Então, assim, de família mesmo real, que tá junto todo dia, minha mãe e meu pai, né? Que às vezes a gente também nem consegue estar junto todo dia, né? A gente mora em bairros diferentes e não é fácil. E essa rede de apoio assim, familiar, de estar todo mundo junto todos os dias, já não é uma realidade da nossa família, né? Por conta dessa miscelânea familiar, que é um pouquinho de cada lado. Mas, assim, eu sei que eu posso contar, mas de mim mesma, às vezes eu prefiro não pedir ajuda, né? Porque o Tony me ajuda muito, minha mãe me ajuda muito. Então, assim, quando eu não posso contar com um ou com o outro, eu me viro. Eu mesma dou meus pulos, mas se eu precisar, eu sei que eu posso contar. Mas, assim, no meu caso, na nossa família, ela não existe. Sim, por conta... Mas você tem seus amigos. Tenho. Porque, assim, a gente entende rede de apoio... Toda família, Exatamente. Nem sempre. Acho que até na maioria das vezes. Na grande maioria das vezes, né? Os amigos também ajudam muito, né? Igual às vezes, quando a Laura agora ela tá no integral. Então, pra mim, fica muito mais fácil. Mas quando ela tava no período da manhã, ou às vezes tinha algum compromisso... Aí eu ligava pra um amigo, me socorre, eu tô trabalhando, o Tony também não pode pegar a Laura, minha mãe tá com meu sobrinho, tá com meu pai. Não, eu te ajudo, eu vou lá, pego, fico com ela pra você. Tem uma amiga minha que trabalha perto da onde ela estuda também. Ela, não, tranquilo, eu consigo ir lá pegar, deixo ela até você chegar. Então, assim, essa rede de apoio dos amigos, ela é real. Não é sempre, né? Até mesmo porque eu tenho essa dificuldade em pedir ajuda. A psicóloga tá aqui, né? Que não me deixa mentir. Mas a gente vai trabalhando isso, né? Estamos trabalhando isso.
Mas, assim, eu vejo muito, eu participo muito da maternidade da minha irmã, né? E eu vejo que a rede de apoio dela, além de mim, da minha outra irmã que também ajuda ela, é muito as mães das amiguinhas. Às vezes, quando eu não posso buscar, que eu tenho um paciente, tem algum compromisso, alguma coisa, ela, a mãe da fulaninha vai buscar ela e deixa não sei aonde. É muito isso, você acaba fazendo amizade, né, então, com outras mães. Eu não sei se é porque a Laura ainda não chegou nessa idade, né? Mas eu tenho amigas, né, que tem o grupo das mães. Hoje eu não posso ir, você me ajuda? Tem essa... Não é a minha realidade ainda, eu acho que até porque a Laura ainda é muito nova, né? Ela tá com 5 anos. Então, assim, eu ainda não tenho, né, essa rede de apoio das amigas mães, até porque as minhas amigas do meu grupo de amigos recente, eu sou a única mãe. As meninas precisam me ajudar nessa parte. Já comecem a programar. Mas da escola, eu acho que é porque ela ainda é muito nova, né? Então é o que eu volta o cão arrependido. Eu ainda não busquei esse grupo de ajuda materno, né? Acho que ela é muito nova. Então a gente fica aqui meio assim, ai, tá meu bebê. Mas eu já vi muitas amigas que têm essa realidade e isso ajuda muito, porque assim, todo mundo tá na mesma escola, às vezes tem o mesmo horário, aí sai da escola, vai pro jiu-jitsu, vai pro inglês, e aí as mães mesmo se unem e se ajudam, né, nesse propósito. Isso é muito legal. Eu vejo muito Façam grupos de mães. Façam. Eu acho que... É porque assim, eu sempre falo isso e é real. O ser humano é sociável. A gente aprende o tempo todo com o outro e a gente aprende compartilhando experiências, compartilhando vivências. Então, assim, você é uma ajuda. É uma ajuda. Porque, por exemplo, o meu filho tá passando mal hoje, tá com não sei o quê. O que você deu? O que você deu? Exatamente, que alguém disse. Então, eu até, quando a Laura era mais nova, a gente tinha um grupo chamado Conexão Materna, que ele veio lá de Salvador, né? Minha amiga, Anne, ela até assistiu, vou mandar esse link pra ela. Ela é enfermeira, ela criou esse grupo. E era Conexão Materna, tipo assim, meu filho tá doente, me indica um hospital, eu dei esse remédio, minha avó fez esse xaropinho que deu certo. Então, assim, né, quando a Laura era mais bebê, até uns 2 anos de idade, esse grupo era muito ativo, né, de ajuda e tudo. E aí depois que eu me mudei pra cá, que ela entrou pra escolinha e tudo, aqui em Paraíba, aqui no Rio, né, eu não vi muito isso. Né, a gente até tentou criar um grupo aqui da região, mas aí virou desapego de mãe. E aí essa parte mesmo do apoio de tudo ficou mais... ficou meio disperso. Sim. Como a gente estava falando, é uma coisa muito solitária, né? A maternidade é solitária, principalmente o primeiro ano, né, da maternidade, que a gente fala, o puerpério, né, que eu falei que eu tive um puerpério. E assim, eu vivo a maternidade da minha irmã com muita intensidade, eu participo muito. E toda essa questão de autoestima, empoderamento feminino, assuntos de mulheres, eu faço muita questão de mostrar pra minha sobrinha, justamente porque você tá moldando um outro ser ali, né? Então, eu acredito que você também com a Laura, quando a Laura entender e conseguir... Desde sempre. Desde sempre, né? Sim, e eu vejo que a minha sobrinha, ela tem muito isso, né, de mulheres unidas, meu orgulho, maravilhosa, meu orgulho. Levei ela pra assistir o filme da Mulher Maravilha, e ela era pequenininha ainda, né, e tal, e eu explicando as lições de empoderamento que tinha no filme da Mulher Maravilha pra ela, e ela assim... psicóloga. E ela assim... Tô aprendendo super. E suga muito, assim, a gente acha que em todas as fases, né, a gente sempre se espelha em alguém, né, a gente precisa ter. Eu tô sugando a minha mãe até hoje, mãe, ó. A gente precisa ter esse espelho, né, e a gente aprende, não é porque a gente tá ensinando, a gente aprende do que a gente vê no dia a dia, né, igual eu sempre falo com a Laura, que agora ela tá na fase do ciúme, né. Ai, mãe, mas assim, o seu pai papai é o seu marido, mas ele é meu pai. Então ela tá nessa fase do ciúme agora. Aí eu falo, filha, quando você tiver... de édipo, hein, galera? Falei, filha, quando você tiver idade, você também vai ter o seu namorado, seu marido. Você não quer que ele te beije, que ele te abrace, que ele te trate bem?
Então, papai e mamãe, a gente faz isso, a gente se ama, então a gente dorme junto, a gente se abraça, a gente se beija. Mas ele não faz isso comigo, ele faz. Aí quando ele chega, ele cumprimenta ela, beija ela, e depois fala comigo. Processo complicado. E ela aprende vendo, né? Ela é muito mais simpática do que o pai dela cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo. E ela tem isso, né? Essa parte dele que ela vem, ela cumprimenta, ela fala. Tem os primeiros 5 minutos, né? De estranhamento. Ela reconhece O ambiente, olha, vê, assim, pega um pouquinho de cada um. Mas ela aprende pelo que ela vê, né? A gente tenta ensinar. Igual, eu nunca falei infantilizado com ela. Eu falo com meu cachorro infantilizado, mas eu nunca falei com ela infantilizado, né? Ah, mamãe, me dá pepeta, não sei o que. Não, é Laura, é chupeta, é água, é isso, é aquilo. Assim, sempre falei muito abertamente com ela, normal. Ah, mas ele é um neném, não vai entender. Ela entende sim. Tanto que com 9 meses ela começou a falar e já fala até melhor que eu. Às vezes eu falo, mãe, tá errado isso aí que você falou. Falo fofo com o meu cachorro, mas não falo assim com ela. Mas a gente tem uma caixinha, um HD aqui dentro, que vai aprendendo, absorvendo tudo desde sempre. E assim, uma coisa que você pode não ter ensinado propriamente, assim, né? Mas ela aprende vendo você fazer, seguindo os seus passos. E como que é essa questão? Ela tem autoestima? Como que é isso? Porque você é muito vaidosa e aí provavelmente acaba passando isso. Ela tá na fase de não sair sem perfume. Então, nesse tema todo que a gente tá falando aqui, eu queria voltar um pouquinho na parte da amamentação. Como é que foi pra você? Eu adoro essa parte. Parte cruel. Então, primeiro que quando a gente engravida, né, a minha primeira preocupação foi, meu peito é pequeno, não vou ter leite. Aí a gente recorre aos antigos, né, o que eu faço? Aí minha mãe, toma canjica, vai pra cerveja preta, fiz de tudo, com medo de não ter leite. E aí quando chegamos à maternidade, a enfermeira foi, ensinou como faz a pega, tudo maravilhoso, assim, o céu na terra até você chegar em casa. Porque o seio dobra de tamanho, né? Muito leite. A Laura mamava muito, então eu produzia muito leite. E assim, por mais que você se prepare, você nunca está preparada. Porque o bico do seio fica sensível. Sim. A Laura teve, apesar de eu ser aprendida a ter uma pega boa, a Laura teve uma pega ruim, então machucou. Tive ferimentos e tal. Aí, por sorte, uma vizinha minha que é enfermeira, ela me ajudou, né? Tirou meus pontos, tudo isso em casa. E aí ela falou comigo, toma sol nos seios quando você puder, usa essa pomadinha aqui. E aí, por fim, eu já não estava mais aguentando, chegava a hora de mamar, eu chorava, gritava de dor, porque doía muito. E eu queria muito amamentar, né? É o que eu falo muito de como a gente é condicionado, né? Sim. A mãe que não amamenta não é mãe. Então, assim, tinha muito aquelas neuras, né? Eu quero amamentar, eu preciso amamentar. Se eu não amamentar, eu não sou uma boa mãe. Se eu der fórmula... E a Laura não pegou. Nenhuma fórmula, nenhum leite, nem mingau, nada. Eu ligava pra minha mãe, o que eu faço? Aí ela faz assim. Aí fazia um mingau, minha sogra fazia. As receitas lá de Salvador, né? Uns mingau diferentes, não pegou nada. Ela não pegou nada, nem água. Só o peito. E era mamar 24 horas por dia, praticamente. E eu sofri muito. E aí até essa vizinha, tadinha, ela se compadeceu, ela me via chorando. Ela não tem um biquinho de silicone que você pode usar até ela aprender a pegar. Pode dar confusão de bico e aí ela depois não querer mais o seu seio, mas vai te dar um alívio. E aí, aos poucos, ela foi me orientando, né? Ela foi me ajudando. Minha sogra também me ajudou muito nessa parte. Tem uma história que as pessoas me julgam muito. Me julguem, pode me julgar. A Laura, ela sempre dormiu no bercinho dela. A gente tinha o Moisés, ela dormia no Moisés, eu dormia do lado. Tirava, né, o sutiã da amamentação, amamentava, sentava, botava ela no colo e voltava ela para dormir. Só que assim, eu fiquei muito exausta nesse processo, né, de eu preciso amamentar, e depois que a gente passou por esse processo de aprender a pega, certa, e aí as feridas cicatrizaram, eu ficava muito exausta. E assim, eu não pedi ajuda, né, peçam ajuda. Você não vai morrer se alguém fizer alguma coisa pelo seu filho. Eu achava que eu tinha que ser mãe da Laura, então eu não pedi ajuda para minha sogra. Eu fazia tudo sozinha.
até eu aprender que eu precisava pedir ajuda. E aí eu ficava muito cansada, muito cansada. Aí o Tony, às vezes, eu acordava de madrugada, abria, a Laura chorando, e eu, exausta, apagada, abria o sutiã, botava a Laura pra mamar, trocava de peito, e eu dormindo, apagada, literalmente. Botava ela pra rotar, botava no berço, aí eu acordava, e a Laura tem que mamar. Ele, não, volta a dormir. Já mamou, tá bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E assim, e a gente vai aprendendo. E assim, busquem ajuda. Busquem ajuda de um profissional. No SUS mesmo, a gente tem as enfermeiras que ajudam, né? Nessa parte, né? Do pôr pé, do pau até. A pega correta, né? Todas as informações que você puder buscar com profissionais. Volto a dizer, não peguem ideias da internet. Nada da internet. Nada da internet. Não é fácil, mas você consegue. E tem pessoas que também não conseguem, né? Tem pessoas que não têm leite, que realmente não têm, não conseguem amamentar, e tá tudo bem, né? Depois que eu passei por esse processo que eu entendi. Tá tudo bem, minha filha não pegou fórmula, ela não pegou leite, e tá tudo bem. Ela tá viva, tá até hoje bem. Tá no pelo certinho, a gente faz o acompanhamento médico. E assim, é tudo muito que as pessoas falam, né? O julgamento das outras pessoas. As pessoas, quando você vira mãe, todo mundo quer opinar sobre a sua vida. Sim. Todo mundo quer dar pitaco. Principalmente quando a criança nasce, e eu era muito nova, assim, em relação às minhas irmãs, às outras pessoas, eu fui mãe com 30, né? Então, assim, tardia, mas assim, eu era mãe de primeira viagem, eu não sabia nada. Então, todo mundo se sentia no direito de opinar. Sim. Você faz isso, você faz aquilo. Não escutem. Não escutem. Não, a não ser que seja uma crítica construtiva. Né? Porque não escutem, porque todo mundo se sente no direito, principalmente sobre a amamentação. Né? Tem os fiscais do leite. Os que dizem que já tá bom, os que dizem que não tá bom. Todo mundo sempre vai ter uma opinião formada sobre a amamentação. Sempre. Mas passamos por essa fase, graças a Deus. Não foi fácil, mas passamos. Tudo sob controle. Tudo sob controle. Depois dessa história toda, eu preciso fazer essa pergunta. Você tem vontade de ter outra? Deus me livre. Senhor me perdoa, mas não quero. Trabalhamos com sinceridade aqui, galera. Com sinceridade. Assim, a gente, né, tem o método da tabelinha, muita gente me julga por isso, mas eu não tomo anticoncepcional, não tenho DIU, não nada. Tony também não, né, a gente, só a tabelinha de Jesus, né, e seja que Deus quiser. E a vontade de Deus. E a vontade de Deus. Mas a gente tem um plano, tipo assim, se a Laura fizer 6 anos, né, e eu não engravidar, mesmo a gente se cuidando, tomando todos os cuidados, ele vai fazer a vasectomia, porque a gente chegou num nível. A gente está na fase traumática. Os pais conhecem as fases da maternidade. A gente está na fase traumática ainda. Sou independente, mas não sou. Então a gente está naquela fase meio traumática que a gente ainda não quer. Falei, deixa eu passar essa fase traumática. Se a gente quiser, a gente... Mas assim, estamos traumatizados ainda. Não queremos outro. Não quero outro. Tá tudo bem por isso. Tá tudo bem por isso. Depois disso tudo, a gente vai pro nosso marco, né? Jogo de palavras. Desse negócio. Onde a gente dá uma palavra e você responde o que vier na sua mente. Podemos, vamos lá. Uma inspiração. Deus. Um lugar. Salvador. Não é terapia, mas é terapêutico. Autocuidado no geral é o meu sábado pra eu me cuidar. Eu tiro o meu dia pra mim. O dia da Laís. O dia da Laís. Não da mãe da Laura. Não, Laís. Um sonho. E depois da maternidade, que minha filha cresça um ser humano bom. Que ela seja uma pessoa boa. Quem é Laís Alves? Difícil. É muito difícil. Todo mundo que senta aqui fala que é difícil. É muito difícil a gente, né, falar quem a gente. Então, eu sou Laís Alves, esposa do Tony, mãe da Laura, e me redescobrindo como pessoa que ama a internet, ama as mídias sociais, ama comunicação, né? Eu gosto muito de falar com as pessoas através da internet, poder ajudar, né, as pessoas, né? É uma coisa que eu não mostro muito nas minhas redes sociais. Eu gosto muito de falar da realidade, né? Eu falo que a maternidade real é vida real. Os meus amigos até brincam comigo, né? Que falam assim, vou ver lá o story da Laís na cama com dor, deprimida.
Mas, gente, é nesses stories, ou na minha realidade, é que eu consigo ajudar outras pessoas. Sim. O que eu recebo no direct de mensagens de pedido, de socorro, de ajuda, essas coisas eu costumo não mostrar, porque não é a minha realidade, né? É uma outra pessoa que está pedindo ajuda, né? É a realidade dela, a intimidade dela. Então, assim, eu não gosto de ficar mostrando. Mas, através da minha realidade, eu consigo ajudar outras pessoas. E eu acho que isso é o que me faz feliz, né? Acho que isso é o que faz de mim a Laís Alves. Poder ajudar outras pessoas. Lindo. Estamos chegando no final de mais um episódio. Laís, obrigada por ter aceitado esse convite. Para quem não sabe, a Laís faz parte da equipe do Ela Pode. Os bastidores, né? E ela tem muita paciência com a gente, né, amiga? Tem. Muita paciência. Obrigada pela paciência, gata. Mas assim, quando a gente pensou e criou o Ela Pode, a gente pensou em você, lógico, primeiro como convidada, né? Já era um dos nomes que a gente tinha colocado, mas depois que a gente viu como seria, que a gente tomou o formato, então por que não chamar a Laís para participar? Porque é exatamente o que você pensa, o que você faz com as suas redes, você tá falando de ajudar as pessoas, é vida real, né? Então, obrigada por ter topado entrar nessa jornada com a gente. E deixa uma mensagem pra quem tá vendo, a gente sempre pede pra deixar Então, as nossas seguidoras. Não pensei nada, mas aqui é vida real, então bora lá. Bora lá. Tem até uma frase, né, que eu guardo sempre na minha galeria, né, que eu vi até de uma psicóloga, né, que você é uma plantinha, então você tem que adubar as suas raízes, plantar, né, regar, né, os seus sentimentos. Então, assim, se veja como uma plantinha, né, se cuide, se ame, se priorize, aprendendo. E, assim, acima de tudo, respeite as outras pessoas, né. Pra quem me conhece, me segue, sabe que eu tenho ansiedade. Vocês podem ver que eu tô agitada assim, no normal. E é uma coisa que eu fui descobrindo há pouco tempo, né? Já tive depressão, crise de pânico. E por não aceitar, né? Eu acho que eu sofri muito mais se eu tivesse me aceitado, me acolhido e buscado apoio e ajuda o quanto antes. Então, assim, plante aí, né, a sua plantinha, adube as suas sementinhas, se regue, se cuide, se ame e busque ajuda profissional. Você é uma plantinha com emoções complicadas. Então, faça terapia. Faça terapia, gente. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo. Tchau. Mudando completamente de cenário, hoje a gente veio aqui falar com vocês sobre esses looks maravilhosos que a gente usou na gravação do episódio. É um patrocínio da loja que é a nossa parceira, super amiga, a Deluxe, que fica aqui em Três Rios, ali na Praça da Lichimeli, embaixo do viaduto. A palestra é maravilhosa, passa lá se você quiser garantir já o look do final de semana. Porque a loja só tem pouco mais grande, né? Foi até difícil pra gente escolher um look lá pra fazer a gravação.